Nossa, foi um parto, gente. Foi um parto aqui. Sabe, com tudo que é dar, atrasar aqui, nossa, dá dor, nossa, horrível, horrível. Mas vamos lá, a gente vai fazer a nossa parte. Fazer o quê, né? Ai, travou geral aqui, tipo, fica, vai, volta. Eu não conseguia. Nossa, que agonia que esse calor me deu agora. Ah, deixa, gente, vamos lá, vamos começar. Como estão? Vocês estão bem? Depois de tudo isso, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Já vamos começar conversando. Poxa, achei que eu ia ficar livre de problemas técnicos. Bom, hoje a gente tem para falar aqui sobre. O bom é que é rapidinho também. Nós temos aqui para falar o experimento, né, o último praticamente que nós vamos fazer. Ele está aqui na página. Peraí, peraí. Agora exagerei. Aqui. É aquele experimento das lentes, né? Achei. O que que acontece? Hoje, na verdade, a gente também não ia conseguir fazer eles de verdade, né? Por quê? Oi? Vai até esse. Vai cair os três dos princípios dos fundamentos da ótica, e esse que eu vou falar agora. Depois é esse que eu vou ganhar no quarto bimestre. Os outros não vão cair na prova. Olha lá. Então, a gente, por que, então, eu estava explicando para vocês, por que a gente não ia conseguir fazer esse, né, na verdade? Porque ele, ele requer muita observação. Eu até pensei aqui antes em ter montado aqui para vocês aqui mesmo com os slides, mas, gente, na verdade não ia dar para ver nada, né? Porque, na verdade, está falando de formação de imagens com as lentes. E a gente já acabou já discutindo sobre isso no que a gente fez a nossa lição de casa, né? Então, não dá para a gente fazer. Mas olha só, eu vou explicar o que a gente teria feito, tá? E aí, quem sabe, numa oportunidade, a gente faz também, depois. Ah, sim! Acho que não é nem tão preocupante assim, na verdade, sabe? Porque conhecendo o modo como está separado as disciplinas, no ano que vem, quando a gente voltar tudo para o nosso antigo normal, né? A professora Karen, ela trabalha toda essa questão de ótica que a gente está aprendendo agora, ela trabalha no 7º ano. Então, vocês vão acabar dando uma revisada nisso daí, e essa daí pode ser uma das experiências que eu posso conversar com ela, e ela faz também, se for possível, é claro, né? Então, assim, você acaba não... Então, alguém entrou e não... Entrou e saiu. Assim, você acaba não perdendo nisso, né? Tudo depende de como as coisas vão ser no ano que vem, né? Que é uma surpresa ainda. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Então, olha só, qual que era o objetivo dessa experiência aqui? Então, a gente ia verificar na prática o comportamento óptico das lentes, né?
A gente viu aí antes, nós vimos já que existem as lentes convergentes e as lentes divergentes, né? Lentes que, então, são de bordas grossas e lentes que são de bordas finas, né? Olha lá em cima de novo, para quem não se lembra, olha lá. Aqui até já aproveitando, né? Além daquelas mais tradicionais, nós temos todas essas. Então, as lentes convergentes aqui com biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, e as divergentes, né? Então, as divergentes são as de bordas que são mais grossas e as convergentes aqui com bordas mais finas, né? Muito bem. Então, nós trabalharíamos, ó, faríamos assim, com 2 pedaços de cartolina, né? Um de cor branca e um preto, uma folha de papel vegetal. Peraí que o chat não está aparecendo. Sim, calma, gente. Nossa. Obrigado, né, pela ajuda. Poxa. Peraí. Então, vamos lá. Aí, uma folha de papel vegetal, que vamos enquadrar, né? Nós vamos fazer um recorte. As lentes em si, né? Uma de bordas finas, que é a lente convergente, que é de uma lupa ou de óculos de hipermétrope, e a lente de bordas grossas, que é a lente divergente. Então, olha só, se você gostar muito do que a gente está falando aqui, você pode também acabar fazendo na sua própria casa, né? Se você tiver, obviamente, os óculos aí, né? Ou o óculos de alguém hipermétrope ou óculos de alguém míope, tá? Mas cuidado com aqueles óculos, né? E não é para quebrar o óculos, pelo amor de Deus. Mas cuidado com aqueles óculos que são, né, de lentes, né, multifocais, né? Aí fica complicado, tá? Você precisa de um que é separadinho, tá? Bom, aí o que nós faríamos, né? Segure com uma das mãos a folha de papel vegetal e na outra uma lente convergente. Então, uma com a outra. Aproxime-se de uma janela bem iluminada, mantendo a lente entre a folha de papel vegetal e a janela. Então, ele falou isso com uma lente convergente. Vamos lá, vamos focar aí. Tente projetar na folha uma imagem da paisagem exterior, afastando e aproximando a lente da folha ou afastando e aproximando o conjunto da janela. Você deve conseguir projetar uma imagem invertida na folha de papel. Ele falou já. Imagem invertida na folha de papel. Realize o mesmo procedimento com a lente divergente. Bom, ele já acabou já contando. Se vocês focarem na aula, fica mais fácil para a gente pensar o que vai ser feito. Eu vou dar 35 minutos, tá bom? Vocês estão, como sempre, focando no lugar errado. Poxa, alguma vez isso aconteceu já aqui conosco, eu com vocês? Obrigado. Bom, o que você iria perceber aqui, gente? Tá? Que a gente não ia conseguir fazer essa projeção com a lente divergente. Isso só acontece com a lente convergente, tá? Só é possível fazer a projeção de uma imagem, né? Que é o que nós vimos aí, que é o que a gente vai chamar, então, de uma imagem que é real. Só é possível fazer essa projeção dessa imagem com a lente convergente. Então, aqui nós podemos colocar que não, né? O que você observou, não foi possível, né, fazer não foi possível projetar a imagem. E aí eu gostaria que você acrescentasse, né, já pela percepção, pelo que eu acabei de falar, que essa lente não forma imagens reais. A gente chama, então, imagens reais dessas que são feitas a partir dessas projeções. As imagens, por exemplo, que a gente vê dentro do espelho, a imagem que a gente vai ver com as lentes, etc., são imagens que são chamadas de imagens virtuais, tá?
Então, essa é uma grande diferença entre elas, tá? E aí, então, a gente... por isso que não consegue ser projetado, né? Se ela não forma imagens que são reais, ela não vai conseguir, então, ser projetada. Tudo bem? Vocês entenderam essa diferença do que é uma imagem real e uma imagem virtual? Sim ou não, gente? Mais ou menos? Para fechar, ó, uma imagem real é uma imagem que pode estar sendo projetada em alguma coisa. Então, né, se eu pego a lente, que nem ele falou aqui, a lente convergente, coloco ali no papel, o meu papel vegetal e com a janela, e aí ó, eu consigo fazer aqui a imagem, tá? Isso aqui forma, então, uma imagem que é real, porque está sendo, então, uma imagem feita e está sendo projetada. Se eu estou pegando o espelho lá e estou me vendo lá dentro, não está tendo uma projeção da imagem, eu estou vendo uma imagem que está sendo refletida, tá? Nesse caso, ela é uma imagem que é virtual, ok? Agora ficou claro, Victor? Então tá bom. Continuando, olha lá. Sob a luz solar direta, posicione a luz convergente a uma distância que seja possível concentrar os raios refratados numa pequena região circular da cartolina branca. A lente formará uma sombra sobre a folha, com um pontinho luminoso no centro. Quanto menor o ponto, mais concentrados serão os raios solares. Posicione a lente de modo que o ponto fique o menor possível. Peça a um colega que meça com a régua ou uma trena a distância entre a lente convergente e o ponto luminoso do papel. Essa medida corresponde à distância focal. Gente, vocês lembram que nós comentamos isso sobre o uso da lupa e tudo mais? Inclusive, tem o desenho aqui da formiga lá falando, da outra segurando a lente. Sim. Então, como a gente está trabalhando com a lente convergente, é aquele caso, então, que eu tenho todos os raios de luz convergindo num mesmo ponto. Lembram disso? Todos os raios de luz, eles convergem depois que eles passam pela lente e eles vão todos para um mesmo ponto. Que ponto é esse? É o ponto que eu chamo de foco. Ok? E é isso que ele está perguntando aqui para a gente. Ele gostaria que a gente medisse, né, com a régua, com a trena, a distância que teria, então, da lente até o ponto onde todos esses raios estão se encontrando. Ai, professor, mas a gente não vai ver os raios passando. Não, não é igual no desenho que a gente faz aqui. Mas você vai ver aquele pontinho bem pequenininho, né, que vai significar justamente onde está isso daí. Tá? Então, você precisa pegar. Para isso, seja uma lupa ou da lente convergente, né? Uma lupa grande talvez seja melhor. Só peço que, se você for fazer isso em casa, faça isso com papel, tá? Não vai fazer isso em cima de nada que seja inflamável, não vai fazer isso com a formiguinha, né? Que tem gente que acha interessante, né? Porque você vai fazer o quê? Vai fazer com que todos esses raios solares se concentrem num lugar só, né? E aí, por conta disso, vai aumentar a temperatura absurdamente. Espero que eu não tenha dado falando aqui. Agora, sobre a distância focal. Aqui eu não tenho como dar uma resposta específica para você, porque isso depende da lente que a gente está trabalhando. Esse aqui é aquelas famosas perguntas pessoal, né? Então, na maioria das lentes, eu posso te dar a média, tá? Mas depende da lente que você vai usar. Então, na maioria das lentes, a gente vai ter uma distância focal de 25 centímetros, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, na maioria das lentes, a distância focal é de 25 centímetros. Entenderam, então, o que é essa distância focal? Porque esse, na verdade, já é o termo que ele vai utilizar mesmo, tá? Digo, na física, na ciência mesmo, tá? E aqui a gente não apresentou para vocês isso daí, tá? Agora estou apresentando. Então, a distância entre a lente e o foco,
a lente e o ponto onde todos esses raios de luz vão convergir é o que a gente vai chamar aqui, desse caso, de distância focal. Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês não estão respondendo. Tá. Número 3. Mantenha a lente nessa posição por 2 a 3 minutos e substitua a cartolina branca pela cartolina preta. O que aconteceu com a cartolina preta? Agora eu vou começar a deixar vocês a fazerem aí suposições. O que vocês acham que deve ter acontecido? Que aconteceu? Se eu estou com esses raios de luz todos, né, chegando e atravessando ali, nesse caso, o que você acha que acontece, então, se eu estiver trabalhando com a cartolina preta? E aí, o que vocês acham? Ó, vamos repetir. Então, eu estou com esses raios de luz passando, então, pela lente, né? Raio de luz, então, passou por aqui. Eles estão sendo concentrados todos no mesmo ponto, certo? Concentrados no mesmo ponto, aqui. E agora, eu estou trabalhando com a cartolina que é preta. O que vocês acham que acontece com a cartolina? É. Se você estiver conseguindo... Fica escura, mas ela já é preta. Gente, se eu tenho um monte de raios de luz concentrado, qual que era o problema da formiguinha lá? Não, como ela muda de cor, gente? Qual que era o problema que a formiguinha tinha medo no desenho? Vamos voltar lá para vocês verem. Cadê? Ih, tá no outro. Cadê o desenho da formiguinha? Ué, eu tô viajando? Ah, não, tá aqui. Olha lá. Qual que era o medo da formiguinha aqui com relação à lupa? Da luz queimar ela. Né? Então, porque você lembra, então, que os raios de luz estão se concentrando e chegando todos ali, certo? Então, se você está fazendo isso e agora você já tem uma, como é que fala? Uma cartolina que é preta, gente, lembra, você já deve ter ouvido falar que o preto, ele vai absorver mais a luz, vai te dar mais calor, não? Então vai queimar a cartolina. Vai queimar a cartolina. Entenderam? Vai concentrar tanto ali o raio de luz, e vai demorar um tempo, não vai ser rápido, viu? Mas aí vai começar, então, a queimar essa cartolina, tá? Então, a cartolina irá começar a queimar
onde o feixe de luz converge. Tá? Se eu tenho um monte de raio de luz muito concentrado, é isso que vai acontecer. Dúvidas aqui? Não? Só um instante, por favor. Ok. Eu estou questionando aqui para a escola aquilo que vocês queriam saber. Para eu também saber o que eu tenho que fazer, porque é primeira vez, né, gente? Bom, vamos lá. Então, vamos fechar isso aqui pelo menos, né? 4. Pegue novamente a lente convergente e aproxime-a de uma folha com texto escrito ou com ilustrações, com esse caderno. Essa aqui é a parte que a gente já respondeu lá no nosso exercício, tá? Se você tiver aí o seu óculos, que é o óculos aí com uma lente convergente, me ajuda então. O que que acontece aí com você quando você coloca perto do texto? Você que é hipermétrope. O que que acontece com o óculos de uma pessoa que é hipermétrope quando ela põe ali pertinho do texto? A gente respondeu até na lição de casa já. Alguém lembra? Não, hipermetropia. Hipermetropia é a pessoa que não enxerga bem de perto. Então, se eu coloco o óculos ali pertinho do texto, como é que o texto fica aparecendo ali no óculos? Grande, exatamente. Muito bem. Então, a gente vai ter, quando eu tenho nesse caso, com a lente convergente, né? Que é a lente da pessoa que tem hipermetropia. E ela coloca ali próxima do texto, a imagem vai ficar, a gente chama ampliada, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. A imagem fica ampliada. E aí, fica também uma outra coisa que eu não consigo mostrar aqui para vocês, infelizmente. Mas a imagem, quando você coloca assim muito perto, que ele está falando, ela não fica só ampliada, ela fica invertida. Você vê tudo de ponta cabeça, tá? E invertida. Isso é uma característica importante das imagens que a gente precisa perceber, tá? Então, quando você coloca assim, aproximado, né, a lente convergente de um texto, ela vai aumentar esta imagem e ela vai inverter, tá? Agora, quando você... Agora vamos ver o que acontece quando você põe mais para trás. Então, ó, agora observe objetos mais distantes com a lente convergente. Então, você vai pegar essa lente e vai observar uma coisa que está um pouco mais longe. Como que fica nesse caso, tá? Quando você pega uma lente convergente e você vai observar com ela uma coisa que é mais longe, lembrando que ela é uma lente própria para quem precisa, né, enxergar de perto, a letra fica normal? Não. Ah, é que você está com aqui no olho. Não, você tem que estar com ela mais distante, tá? Não pode estar aqui no olho, senão realmente vai ficar normal para você, né? Mas numa distância aqui, antes você estava com a lente aqui embaixo, agora você pôs mais para cá, agora é para observar longe. Você vai ver as imagens ainda invertidas, só que agora, em vez de ampliada, você vai ver ela reduzida. Então, olha só, é uma lente aqui
Cadê? Será que eu consigo descer um pouquinho? É uma lente aqui com características de imagem dependendo da distância em que você está fazendo essa observação. Tá? Então, olha só aqui, ó. Observe objetos distantes através da lente convergente. A imagem é reduzida e invertida ainda, tá? E aí você vai perceber que quanto mais distante esse objeto tá, ah lá, a letra fica menor, isso mesmo. Quanto mais distante esse objeto tá, mais reduzida essa imagem vai ficando. Tá certo, Marco? É isso aí, a letra vai ficando menor. Ela vai reduzindo. Então, o termo que a gente vai usar aqui é ampliado, quando for aumentar, e reduzido, quando for diminuir. Tá? Eu não obtive resposta. Era só um pouquinho, gente. Eu não obtive resposta aqui ainda. Ó, continuando. Oi. Continuando aqui. 6. Pegue novamente a lente divergente e aproxime-a de uma folha escrita. Agora com a outra lente. Tá? E aproxime-a de uma folha escrita ou com ilustrações. Então, agora é a lente de quem é míope. Se você for míope aí, só míope, você pode pegar essa sua lente para você fazer isso daí. Eu ainda complico, gente, porque vocês sabem que, felizmente, eu não tenho nenhuma das duas coisas. Então, nem óculos eu tenho aqui. Né? Então, pega aí agora a sua lente, se você for míope, e tenta fazer isso daí. Então, você vai aproximar de uma folha escrita, tá? E aí alguém aí é míope? Você é, Marco, mas só míope, né? Então, tenta fazer isso aí. Aproxima, então, não, tira do óculos, do olho, e tenta, então, ir aproximando aí do texto da apostila, por exemplo. E diz para mim como é que essas imagens ficam. As é míope, elas ficam grandes? Hum, estranho. A sua lente é a lente divergente? É, então, porque na lente divergente, o comportamento que a gente observa, na verdade, é o oposto disso, né? Talvez você precise colocar, então, mais. É que nessa lente, na verdade, a sacada estava toda aí, mas eu já vou falar. Nessa lente divergente, a gente vai ter só um tipo de comportamento dessa imagem, tá? Fica menor. Ah, bom. Ufa, é isso aí. E ela tá direitinha ou ela tá invertida? Ô Maria, vai ver que a sua aí, você não está com a distância boa, ou você, na verdade, não é só míope. Isso. Né? Aí a gente vai aprender já agora. Bom, não vamos aprender, não, mas eu posso falar, não tem problema. Ó, o Marco conseguiu, né? Nesse caso, na lente divergente, a imagem ela vai reduzir, tá? Quando está com essa distância, aqui perto do texto, a imagem é reduzida e ela é o que a gente chama de direita. Tá? O que é direita? Quer dizer que ela não se inverteu, tá? Ela é não invertida. Tudo bem? Ok. Então, oi. Então, ela é uma imagem. Ai, meu Deus. É uma imagem direita. Espera só um pouquinho, pessoal.
É com a escola, tá? Eu tô conversando com eles. Bom, a gente fecha aqui. Então, aqui eu estava falando, essa imagem é reduzida e não invertida, tá? Bota por aqui entre parênteses pra gente. Direita. Ok, 7. Agora, observe os objetos mais distantes através da lente divergente. É, um olho no gato, outro no peixe, né? Só um segundo. Tá. Bom, beleza. Ok, agora fechou, tá tudo certo. Vamos lá. Então, continuando aqui. Então, cite agora algumas características das imagens observadas. Então, agora, objetos distantes com a lente divergente, a lente de quem é míope. Coloca aqui longe. O que que você vê? Longe, não no olho, hein? Longe. O que que vocês veem aí, vocês que são míopes? Ih, Maria, eu acho que é que não dá para a gente ver agora. Mas eu acho que você está fazendo a posição errada. Ah lá, porque o barco está conseguindo receber exatamente o que que acontece, tá? Mas quando você pega, então, talvez você não seja só míope, então, Maria. Pode ser que seja isso. Quando você pega, então, essa lente que é divergente, você vai colocar ali nessa distância, né? Tudo que você consegue apenas é que o objeto cada vez mais distante vai ficar cada vez mais reduzido, tá? Porque, como eu falei, o comportamento aqui nesse caso da imagem não vai mudar. A imagem vai continuar sendo sempre reduzida e elas não vão estar invertidas, tá? Pode ser que então seja por isso, Maria, tá? Eu não vou saber te dizer agora, pensando rapidamente, se isso vai à relação direta do astigmatismo, mas pode ser que seja por isso. Tudo bem? Mas eu até pensei que fosse dar mais certo. Então, olha só. As características no caso, então, a imagem ainda é reduzida e não invertida. Quanto mais. Ah, você também, Marco? Pode ser os graus, pode ser diferença de graus entre vocês, tá? Quanto mais longe o objeto, menor fica a imagem. Oh, tá certo. É isso aí. Tem mais aqui, né? Não. Bom, gente, eu sei que não era o ideal, tá? Infelizmente, seria uma atividade absolutamente observativa, tá? Eu não ia conseguir montar aqui para vocês verem a imagem, e muito menos a gente ia fazer essa outra parte. Eu já vou encerrar a aula agora aqui. A aula vai começar às 8, que o professor não tem nada a ver com o que aconteceu. Peço desculpas para vocês, tá? Vocês sabem que isso nunca acontece, foi a nossa primeira vez, mas estava difícil aqui, viu? Eu tentei tudo que eu podia, tá? De novo, desculpa novamente. Eu vejo vocês na nossa aula aí às 10h10, tá? E façamos o que a gente possa fazer, tá? Tá? Só mais. Alguém tem alguma dúvida sobre isso daqui? Ficou claro aqui que a gente pode ter diferentes tipos aí de imagens? Sim? Então tá bom, pessoal. Desculpa novamente e a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.